Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Criançada, estou muito orgulhosa de vocês. Estou vendo vocês fazendo tarefas, fazendo as atividades, com muita responsabilidade. É isso aí mesmo. Vamos que vamos. Se todo mundo tiver a sua responsabilidade, fazer o seu dever, tudo vai dar certo com essa época tão conturbada, tá bom? Depois a gente vai voltar com muito mais alegria, com muito mais facilidade para vocês acompanharem todas as aulas. Está sendo um aprendizado para todos nós, vocês alunos e para nós professores também, tá bom? Obrigada, viu, pelo empenho de vocês. Estou muito orgulhosa de vocês. Bom, hoje a gente vai estudar projeções cartográficas, tá bom? Tá lá na apostila 1, lá no caderno 1, logo depois que a gente parou de aprender o coordenadas geográficas, tem projeções cartográficas. Então eu vou tentar explicar por aqui e qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá bom? Eu vou sair da tela, vou só falar, vocês vão só me ouvir e no final eu volto. Eu acho que fica mais fácil, tá? Então até já. Bom, pessoal, projeções cartográficas significa mapas. Todos os mapas que a gente vê, aquele mapa que eu levo em sala de aula grande, o mapa de Atlas, os mapas que estão em qualquer livro, é uma projeção cartográfica, tá? Só que é muito difícil de fazer um mapa fiel ao globo terrestre, porque o nosso planeta é um geóide. Geóide significa esfera achatada. Então, como desenhar uma esfera num papel, né, numa área plana? É muito difícil. Então, nenhum dos mapas ou nenhuma das projeções cartográficas que a gente vê, ela é perfeita, ela é absolutamente correta. Sempre vai ter qualquer tipo de mapa alguma deformação. E a gente vai ver os tipos de mapas que existem ou os tipos de projeções cartográficas que existem, tá ok? Olha, todos os tipos de projeções cartográficas, elas tentam representar o melhor possível as formas, as áreas e as distâncias. Mas sempre nós vamos encontrar algum tipo de projeção cartográfica que acerta na forma e erra na distância, ou acerta na distância e erra nas áreas. Sempre vai ter um desses aspectos mais bem reproduzidos e outros aspectos com deformidade, com erro na reprodução. Então vamos lá, tá? Os 4 tipos de projeções cartográficas que existem são conforme, tá aqui, ó, conforme, equivalente, equidistante e afilática, tá ok? Esses 4 tipos estão na apostila, tá bom? Então, o que vocês vão precisar saber, memorizar, é quais são os tipos de projeções cartográficas. Então, vocês têm que estudar conforme, equivalente, equidistante e afilática. Vamos aprender cada um, como é cada um. Então, vamos lá. Do tipo conforme, ó, as formas são mantidas idênticas. Que forma você está falando, Sil? O formato dos continentes, o formato das ilhas que aparecem no mapa, tá? Tanto na esfera, como, né, no globo terrestre, como no plano que é no papel, tá ok? Só que as áreas são deformadas. Então, nesse tipo de projeção cartográfica conforme, você precisa saber que as formas são mantidas, são corretas, e as áreas são deformadas, tá ok? Um exemplo desse tipo de projeção é a projeção de Mercator. Ó. Tá lá na apostila,
um mapinha com a projeção de Mercator. Aqui mais para frente vai ter também nos próximos slides, tá bom? Nessa projeção de Mercator, a América do Norte e a Groenlândia aparecem muito maiores do que elas realmente são. Na realidade, elas aparecem muito maior do que a América do Sul. Ó. Então, a América do Norte e a Groenlândia aparecem maiores que a América do Sul. E, na realidade, não é isso. Vocês vão poder verificar isso bem lá na página 252 da apostila. Lá tem o mapa de Mercator e observa a América do Norte ou a Europa, a Groenlândia. Vocês vão ver que ela está muito maior do que a América do Sul. E isso não é real. A Europa, por exemplo, é 14 vezes menor que a América do Sul. E lá no mapa não mostra isso. A Groenlândia é 9 vezes menor que a América do Sul. E no mapa de Mercator, ela está muito maior que a América do Sul. Então, o problema desse tipo de projeção é que as áreas são deformadas. O formato é o mesmo, mas eles parecem ser maiores ou menores do que na realidade. Tá bom? Ó, o outro tipo de projeção é essa equivalente. Aqui, ó, equivalente. Ela é o contrário da de Mercator. Nessa equivalente, as áreas são idênticas. As áreas continuam igual à real, só que as formas são deformadas. Essa projeção do tipo equivalente, o exemplo é a projeção de Peters. Peters foi um cartógrafo, um pesquisador do começo do século XIX, metade do século XIX. Ele conseguiu representar o globo terrestre numa área plana, desenhando mapas, portanto, só que de uma forma oposta à do que o Mercator tinha feito. Nessa de Peters, as formas são erradas. O formato das ilhas, o formato dos continentes não são corretas. E as áreas, quer dizer, o tamanho das áreas, elas são mais próximas do real. Então, o tamanho do continente europeu está proporcionalmente à realidade. A América do Sul está do tamanho correto, a África do tamanho correto e assim por diante, tá bom? Só que a forma ela é deformada. A gente vai ver mais para frente que essas formas são alongadas. Ela parece que o mapa foi feito de um jeito esticado, né? Lá na página 252 da apostila, vocês vão poder reparar isso. Então, lá tem o mapa mundi, mostrando o mapa com a projeção de Peters, que é a projeção equivalente, que ela está de uma maneira esticada, alongada, tá? Portanto, a forma, ela foi distorcida. Então, a de Mercator é de um tipo, a de Peters é ao contrário, é o inverso, certo? Ó, agora o tipo equidistantes. Equidistante mantém as distâncias entre os locais, ou seja, a distância entre um país e outro, entre um continente e outro, entre uma cidade até a outra, as distâncias são reais, estão certas, tá? Só que as áreas e as formas são distorcidas, não são verdadeiras. Então, percebam que esse terceiro tipo equidistante, ela acerta na distância, mas erra na área e nas formas. Então, o tamanho dos lugares são diferentes e as formas dos lugares também não são reais, tá ok? Esse tipo de mapa está mostrando ó, na página 253 da apostila. Olha lá, tá bom? E tem um último tipo que são as afiláticas. O quarto tipo de uma projeção cartográfica é chamada de afilática. Ela também tem distorções, ó.
Então, vocês percebem que os 4 tipos, algum erro comete na hora de fazer o mapa. Só que estas distorções são mínimas. É o tipo de mapa onde as distorções são menores. Os erros são menores, tá? Elas são as mais utilizadas nos mapas mundi de atlas escolares. Então, todos os mapas mundi de atlas e de livros escolares que a gente usa, tá? Os mapas que contém nesses livros são do tipo afiláticas. Por quê? Porque é a que tem menor distorção, é a que tem menor erro, quanto à forma, quanto à distância e quanto às áreas. Elas são as mais próximas da realidade. Agora eu queria pedir para vocês fazerem uma pausa, ó, eu escrevi aqui, tá? Para o vídeo e façam a atividade 4 da página 254. Lá na apostila tem essa atividade 4. Tentem parar, se vocês puderem, o vídeo agora. Resolvam essa atividade lá na página 254 da apostila. E terminando, vocês continuam o vídeo, porque ao longo do vídeo vai ter um monte de atividades, tá bom? Agora, a gente vai ver a classificação dos tipos de projeção cartográfica. Gente, por favor, isso é muito fácil de confundir. Até agora, a gente estudou os tipos de classificação, de projeção. Agora, a gente vai ver a classificação desses tipos. São coisas diferentes, tá? Então, uma das classificações é essa cilíndrica. Vou mudar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Essa é a cilíndrica. Percebe que aqui no desenho, ó, nesse desenho, é pego o globo terrestre, é como se envolvesse o globo terrestre numa folha de papel grande, né, que pegue o globo terrestre todo, tá? Para copiar as dimensões, os paralelos, os meridianos que tem no globo terrestre para um papel. Então, olha, a gente pega este papel, envolve no globo terrestre, tá? Depois tira esse papel, faz aqui, ó, num formato de mapa, e aí termina de desenhar os continentes, os países, as ilhas no papel, tá? Nessa classificação do tipo de mapa, ela é cilíndrica porque a gente põe um papel em volta do globo terrestre. A gente não, né? O cartógrafo, as pessoas que fazem mapas, tá? Esse papel envolve a esfera terrestre. Ó. O plano da projeção é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Após realizada a projeção dos paralelos e meridianos do globo para o cilindro papel, este é aberto. Olha aqui. Ao ser esticado, quer dizer, a ser aberto o papel, ele torna-se um plano, sobre o qual será desenhado o mapa. Tá ok? Nessa projeção, todas as linhas longitudinais aparecem paralelas e não se encontram nos polos. O que quer dizer isso? É como se eu pegasse no papel uma régua e fosse traçando tipo de 1 em 1 centímetro, uma linha na frente da outra, de forma que lá na borda do papel, em cima e embaixo, essas linhas não se encontram. Então, é isso que está dizendo. Todas as linhas longitudinais aparecem paralelas e não se encontram nos polos. Tá vendo aqui, ó? A linha sobe, a outra também. Elas não se encontram no polo. Opa! Tá?
Então, elas são desenhadas paralelamente às linhas, os meridianos, né? Que são as linhas das longitudes, as linhas longitudinais. Tá ok? E isso faz com que as regiões polares aparecem desproporcionalmente, ó. Elas aparecem muito grandes. Por isso que lá na de Mercator, que eu falei agora há pouco, a Groenlândia é muito grande, a América do Norte é muito grande, porque são as regiões que estão mais próximas dos polos. E a região do polo, nesse tipo cilíndrico, ela acaba parecendo maior do que na realidade ela é. Então, essa projeção cilíndrica é uma classificação do tipo de projeção cartográfica que é muito conhecida pelo Mercator. A gente vai ouvir falar muito sobre Mercator nas atividades, na própria apostila, tá bom? Então, resumindo, tentando facilitar para vocês entenderem. Uma classificação do tipo de projeção cartográfica é a cilíndrica. E essa cilíndrica é envolto um papel em volta de um globo terrestre. Depois esse papel é esticado só para pegar os meridianos, os paralelos, que são as latitudes e longitudes. E aí o cartógrafo desenha o mapa a partir destas linhas que estão desenhadas. Tá ok? Então, a primeira classificação é essa cilíndrica. A outra classificação é a projeção cônica. Essa aqui, ó. Tá vendo que aqui no mapa aparece uma folha de papel envolvendo o globo terrestre no formato de um cone? É como se a gente pegasse uma folha, né, uma cartolina, tem que ser um papel mais mole, claro, mais fino, e a gente enrolasse ele nesse formato de cone, tá? Quando a gente estica esse papel na mesa, nesse formato de cone, ele vai aparecer aqui em formato de leque, um papel com os meridianos e com os paralelos, mas num formato parecendo um leque, tá? Essa projeção, essa classificação, é menor a deformação das áreas distantes da linha do Equador, os polos, por exemplo. Então, ao contrário daquele primeiro, da projeção cilíndrica, essa classificação, ela vai projetar de uma maneira mais real os polos, porque o papel faz um cone, ele afinala aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Então, ele acaba representando as regiões polares mais próximas da realidade, no formato, no tamanho e nas distâncias mais corretas, tá? O único problema é que ela pega só metade de um hemisfério. Ó a linha do Equador aqui. O outro hemisfério fica de fora. Então, o cartógrafo tem que desenhar em duas partes. Ele faz esse cone em um hemisfério e em uma metade do globo terrestre. E depois, ele faz a mesma coisa nesse outro hemisfério aqui, pegando a outra parte. E aí, junta os dois, tá? Mas nessa classificação, é mais fiel o formato, as distâncias dos polos, do que das regiões mais próximas da linha do Equador. Certo? A terceira classificação é essa projeção plana ou azimutal. Nome difícil, né? Essa projeção, essa classificação, também é usado um papel, só que é colocado de uma forma plana em cima dos polos, ó.
tá? E aí, quando ela é esticada sobre uma mesa, vai aparecer muito bem as regiões polares. Porém, não vai aparecer muito a região dos trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, e as regiões perto da linha do Equador, certo? Ela vai ser colocada sobre os polos da esfera terrestre, ó, e ela é bastante usada, esse tipo de mapa, para representar e a gente estudar bem as regiões polares, porque ela fica bem em cima do Polo Norte, ou no caso, o Polo Sul, e aí ela vai representar muito bem as regiões polares. Porém, a região do Equador acaba tendo muita distorção, porque ela não representa bem a região distante dos polos, tá? Então, tá aqui, ó, nessa projeção, os polos não têm distorções, mas no centro da Terra, que é a linha do Equador, tem muitas, certo? Então, vocês percebam que todos os tipos e classificações de projeção cartográfica têm seu lado positivo e têm seu lado negativo. Nenhuma é absolutamente correta, tá ok? Ó, percebam que nesse último tipo aqui que a gente colocou, essa classificação só abrange também apenas um dos hemisférios. Porque você tem que desenhar primeiro um polo norte, depois o polo sul, ou vice-versa. Ele não consegue projetar os dois polos ao mesmo tempo, tá? O que é vantagem nessa projeção, nessa classificação aí, azimutal? Ela permite saber com precisão as distâncias em linha reta do centro a qualquer outro ponto do mapa. Então, nesse tipo, ela é muito usada para navegação, para as rotas marítimas e também para aviação, nas rotas aéreas. Elas, apesar de ficar mais restrita, dela focar uma área menor, mas ela consegue representar de uma maneira mais real a distância correta de um ponto ao outro. E isso os navegadores, os pilotos de avião, usam muito esse tipo de mapa por isso. Então vamos lá, pessoal. Essa projeção de Mercator, que na realidade foi inventada, foi criada em 1569, no século XVI. É bem antiga. Essa projeção Mercator, o sobrenome do cartógrafo, né, do pesquisador da época, ela é cilíndrica conforme, tá? Lembra que lá no começo, voltando lá nos primeiros slides do filminho, existe o tipo cilíndrica e a classificação, o tipo conforme e a classificação cilíndrica. Então, ela é as duas coisas. Tipo conforme e a classificação cilíndrica. Ele foi feito, o mapa, colocando o papel em volta, envolvendo o globo terrestre, parecendo um cilindro. Depois ele esticou na mesa e desenhou as regiões do mundo, tá? Porém, essa projeção, ela apresenta distorções, ó. Quanto mais distante do Equador, portanto, as altas latitudes, vamos lá, vamos relembrar aí nas aulas de coordenada geográfica. A linha do Equador começa com 0 grau e vai subindo até chegar lá em cima no Polo Norte, 90 graus, ou lá embaixo no Polo Sul, 90 graus, lembram? Então, quando o número é maior, a gente fala alta latitude. O número é alto. Quando o número é baixo, esse grau é baixo, 0, 10, 20, 30, a gente chama de baixa latitude. Então, nesse tipo cilíndrica, quanto mais longe do Equador, nas regiões perto dos polos, nas altas latitudes,
mais exageradas são as distâncias entre os paralelos e maior é a distorção em relação à superfície real. Então, nessa projeção de Mercator, as regiões entre os paralelos fica cada vez maior, tá? E o formato dos lugares, dos locais, seja continente, seja ilha, seja país, ela é cada vez, ela é diferente da que realmente acontece no real, tá? Nesse mapa de Mercator, uma característica é que um mapa que visa o eurocentrismo. O que quer dizer eurocentrismo? Euro de Europa, centrismo. Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Centrismo de centro. Ou seja, foi uma época, aqui século XVI, a partir de 1500, que o mundo estava sendo descoberto. Muitas partes do mundo estavam sendo colonizadas. O Brasil foi um deles, a América toda estava sendo colonizada pelos europeus. Então, a Europa era considerada a região mais importante do mundo, a região mais desenvolvida, mais rica do mundo. Por isso essa visão eurocentrista. Então, ele mostra nessa projeção de Mercator uma Europa maior que a América do Sul. E na realidade não é. A Europa é 2 vezes menor que a América do Sul. É que como eles tinham uma visão de que a Europa era a região mais importante do mundo, eles desenhavam a Europa grande, para mostrar a superioridade da Europa. Mas, na realidade, no tamanho real, a Europa é 2 vezes menor que a América do Sul, tá? A Groenlândia, no mapa de Mercator, ela aparece maior que a América do Sul. E, na verdade, não é. A América do Sul é 9 vezes maior que a Groenlândia. Então, volta lá na apostila, onde tiver escrito o mapa mundi de Mercator, repara como a Groenlândia está grandona, maior que a América do Sul. Está completamente errado, porque a América do Sul é 9 vezes maior, tá bom? Olha lá, gente. Aqui é a América do Sul, tá vendo? Olha o tamanho do Brasil, tá? E nesse mapa, olha o tamanho da Groenlândia, né? O tamanho aqui da América do Norte. Então, nesse mapa de Mercator, que é do tipo cilíndrica, né, ela mostra as regiões próximas do polo, as regiões longe da linha do Equador, que é essa linha aqui, maior do que realmente é. Olha aqui a Antártica, continente antártico. Parece grandão e não é tudo isso, tá? É por causa do tipo cilíndrica. Então, essa é uma falha. Agora é a projeção de Peters. Essa projeção de Peters já é bem mais recente, ó. Ele criou esse tipo de confecção de mapa em 1952, já século XX, né? Nessa projeção de Peters, ela é do tipo cilíndrica equivalente. Então, ela é tipo equivalente, tá? Com uma classificação cilíndrica. Qual é a distorção? Ela também tem distorção, ó. Quanto mais distante do Equador, nas altas latitudes, menores são as distâncias entre os paralelos, tornando os polos achatados. Ou seja, não é representado o polo, porque ele fica muito achatado, tá? A gente vai ver o mapa a seguir e eu vou mostrar isso, ó. Ela tem uma forma afilada, alongada, da África e da América do Sul. Então, parece que foi esticada, tá? Nessa propriedade equivalente, ó, que está escrito aqui cilíndrica equivalente, tá?
manter as proporções de áreas às superfícies. Ela consegue manter o tamanho das áreas, diferente da de Mercator, que fazia uma região maior que a outra. Nessa de Peters, ela mantém as proporções, ou seja, o tamanho, né? Dá para comparar o tamanho e a situação dos diferentes países, mas ela deforma as medidas de ângulo, ou seja, o formato dos continentes, dos países, tem um formato alongado, o que também não é real, tá? Esse Peters, como ele criou as coisas, criou esse mapa no século XX, ele já não tem essa visão eurocentrista. Já não considera mais no século XX que a Europa é a região principal do mundo. Então, nesse mapa de Peters, já tem uma visão de dimensões mais reais e proporção igualitária para o mundo. Quer dizer, os países são do tamanho reais, não tem ninguém muito maior que ninguém. Portanto, não privilegia um país do que o outro, um continente do que o outro. Certinho? Olha a projeção de Peters. Ela não está alongada, esticada, ó, no sentido norte-sul. Olha como a África aqui está bem esticada, a América do Sul, o Brasil está esticado. Então, essa projeção é a de Peters. Ele mantém o tamanho das áreas corretamente. Então, aqui é a Groenlândia, aqui é a América do Norte, aqui é a Europa, ó. E ela tá aparecendo que ela é menor que a África. Essas áreas são menores que a América do Sul, tá? Então, nisso, a projeção de Peters é mais correta. Porém, onde que ela erra? É no sentido alongado, no sentido esticado, que na realidade o mundo não é assim. Então, esse é o problema da de Peters, tá? Olha, essa imagem é de uma projeção plana ou azimutal. Veja que tem o globo terrestre e tem uma folha de papel sobre o polo, embaixo, no caso, do polo sul, tá? Quando é feito isso, eles desenham exatamente as linhas paralelas e os meridianos da região dos polos, tá? Depois ela é esticada na mesa, o papel, e aí eles vão desenhando o formato do continente, o formato das ilhas, tá? Aqui pega o sul da América do Sul, aqui são as ilhas da Indonésia, tá? Então, vocês percebam que nesse plano azimutal, a região dos polos fica muito mais próxima do fiel. Porém, eles não conseguem representar a região do meio do globo terrestre, que é onde fica a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, lá em cima no Trópico de Câncer. Então, aonde fica o continente americano, africano, boa parte da Europa, Ásia, não consegue ser mostrada nessa projeção plana ou azimutal. Tá ok? Voltei, galera. Nós estamos finalizando o filminho. Ó, repara nessa bandeira da ONU. Essa bandeira aqui, ó, é a bandeira que a ONU usa para representar essa organização. Para quem não sabe, a ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Onde se unem vários países do mundo para tentar resolver problemas, principalmente sociais, de todos os países do mundo, tá? Essa bandeira, ó, ela está projetando um mapa do mundo, só que do tipo azimutal, porque ela está aparecendo o centro do Polo Norte.
Isso aqui é o Polo Norte, ó. E desse centro do Polo Norte desce o continente americano, a Europa e a Ásia, a África e a Austrália, tá? Então, esse símbolo da ONU, né, é representando o mundo inteiro, só que numa projeção azimutal. Ou seja, o papel foi colocado em cima do Polo Norte e aí desenhado o resto do mundo, tá? Na realidade, a ONU escolheu esse tipo de representação para mostrar que a ONU é neutra. Ela não tem preferência por nenhum país, por nenhum continente. Ela existe para ajudar o mundo todo, independente se o país é rico, se o país é pobre, tá? Porque já que ninguém, ou muito pouca gente, habita o Polo Norte, né? Aí mostra a neutralidade de que não está privilegiando nenhum povo, tá? Só que, infelizmente, os países do norte, que são os mais ricos, têm posição privilegiada. Os países do norte, quem são? América do Norte, Canadá, Estados Unidos, a Europa, tá? Ainda continua aqui, ó, são mais bem vistas, né? São as vistas em primeiro plano. E isso não deixa de ser uma maneira de privilegiar os países do norte, tá ok? Mas de qualquer forma, esse é o símbolo da ONU que usou uma projeção azimutal, aqui ó, para desenhar a bandeira dela, tá ok? Ó, pessoal, essa é a aula, tá? Tentei explicar com uma linguagem mais simples possível, mas eu sei que vocês só vão entender de verdade quando vocês lerem o capítulo, lerem lá esse assunto na apostila, vão grifando o que vocês acham importante, vai assistindo esse vídeo pausando, parando, vai para o assunto da apostila, lê, continua mais um pedacinho do vídeo, volta para a apostila. Eu acho que assim vocês vão conseguir entender bem esse assunto, tá bom? Quando terminar, vocês têm essas tarefas para fazer. Ó, resolver todos no plural maestro, tá? Não é para fazer no caderno nem na apostila. Quer dizer, façam na apostila ou no caderno e depois vocês passam para o plural. Porque só no plural que eu vou conseguir ver a resposta de vocês e corrigir e depois passar gabarito para vocês mesmo conferirem se a resposta está certa ou errada, tá bom? Então, vocês vão fazer na apostila os testes 1, 2, 3, 4, que estão nas páginas 256, 257 e 258, certo? Em casa, o exercício 4. Ó, eu escrevi aqui, não precisa fazer os exercícios 1, 2 e 3. Faz só o exercício 4 do em casa, tá? E fazer os exercícios do plural TC online deste módulo. Então, vocês entram no plural TC online depois e resolve os exercícios de geografia deste módulo que tem esse assunto. E vamos ver se vocês conseguem fazer com facilidade, tá bom? Ó, estou aqui para tirar dúvidas, me chama no privado e eu tiro dúvida de vocês. Façam tudo direitinho, tá? Para a gente poder, na próxima semana, passar para o próximo módulo, para o próximo assunto, tá? Estou à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Um beijo. Tchau, gente.